Oi, gente! Hoje eu vou dar uma aula sobre neurobiologia da dor. A intenção não é esgotar o tema, mas sim trazer um pouco do conceito de dor, das bases neurobiológicas da dor, de como que componentes emocionais e atencionais interferem na nossa percepção de dor, o sistema de analgesia endógeno e também um pouco sobre dor crônica. Então vamos lá. Então, quando a gente pensa em dor, a gente tem que pensar que a gente tem um componente que não é unicamente sensorial, ele é um componente que se une a uma percepção dolorosa e emocional da dor. E a gente vai conversar um pouco sobre isso nessa aula de hoje. E para começar essa aula, eu queria começar com a minha avó. Minha avó Herculina, atualmente ela tem 91 anos, e logo antes de eu montar essa aula, eu fui visitar a minha avó em Santa Catarina e sentada conversando com ela, eu vi que um pedaço do dedo dela estava lesionado. E eu já sabia, né, porque ela é diabética e ela perdeu muita sensibilidade nas palmas das mãos e nos dedos especialmente, e ela cozinha muito, então ela costuma se machucar muito na cozinha, porque ela não tem mais a sensibilidade, então ela não sente mais dor nas extremidades por conta ali do mecanismo da diabetes, inflamação, etc. Então ela tem uma alteração muito perceptiva, nessa parte sensorial, tanto de tato quanto de nocicepção, de dor. A gente vai ver que nocicepção e dor são coisas diferentes. E aí, conversando com a minha avó, ela me falou uma frase que ficou, assim, ecoando na minha cabeça, porque ela estava com um pedaço do dedo quase, assim, retirado mesmo, assim, uma parte de carne viva mesmo. E aí ela falou a seguinte frase: "Eu queria muito voltar a sentir dor". E aquilo foi tão marcante pra mim, ficou ressoando tanto na minha cabeça, que eu não podia deixar de trazer isso pra aula, porque é difícil, né, você ouvir alguém falar isso. Eu queria muito voltar a sentir dor. Mas por quê? Porque a dor é importante, porque a dor nos protege, a dor previne com que a gente se lesione, ou ameniza a lesão, ou faz a gente recorrer a recursos que vão diminuir aquela dor. Então a dor, ela serve para nos sinalizar alguma coisa, sinalizar de que algo não está certo, muitas vezes. Então, quando a minha avó cozinha e acaba queimando as mãos porque ela não sente, ela queria voltar a sentir dor, porque se ela sentisse, rapidamente ela ia tirar a mão, né, fazer aquele reflexo de retirada e não ia ficar constantemente se machucando. Então ela fica triste consigo mesma por conta de não sentir mais dor. Então isso me marcou muito, eu acho que isso traz muito do símbolo, né, e da importância da dor na neurofisiologia. E o que é a dor de acordo com a IASP, que é a Associação Internacional para o Estudo da Dor? A dor é uma experiência sensorial e emocional desagradável associada ou semelhante àquela associada a uma lesão tecidual real ou potencial. Calma lá, acho que é muita informação. Então, primeiro, é uma experiência sensorial. Eu detecto a dor porque eu tenho sensores de dor, e esses sensores vão ser neurônios que detectam a dor. Mas a dor também tem um componente emocional desagradável, então as pessoas não gostam de sentir dor, porque tem esse componente emocional que é desagradável. E ela é associada a uma lesão tecidual real, ou seja, a um dano real ou potencial, quase fiquei machucada, ou semelhante àquela associada a uma lesão tecidual real ou potencial. Ou seja, isso transparece que a dor não precisa necessariamente de uma lesão tecidual para ela existir. E a gente pode falar isso em vários aspectos: dores emocionais ou dores crônicas, muitas vezes, que não tem um motivo para a origem daquela dor, por exemplo, fibromialgia. Não tem uma lesão aparente, né, sabe, um dano na pele, no músculo, não. Não é isso que acontece. Então, ela pode estar associada ou semelhante àquela que seria um tipo de lesão. Então, é um conceito mais atualizado de dor. E existe uma diferença entre nocicepção e dor. Quando eu falo de nocicepção, eu estou falando da percepção de um estímulo nocivo
E essa percepção de estímulo nocivo, ela vai ser simplesmente a detecção desse estímulo e a percepção, opa, estímulo nocivo. Isso é diferente de dor, porque a dor, novamente, tem esse componente que ele é emocional e vai muito além de você sentir que doeu, mas toda essa parte desagradável, essa parte de você atribuir um significado para a sua dor. E como é que é a anatomia da dor? Bom, a anatomia da dor, ela começa com os neurônios, né? Então, os neurônios, eles têm terminações livres, aqui a gente está mostrando as terminações livres na pele, e essas terminações livres, elas detectam sinais nociceptivos, ou seja, sinais nocivos. Pode ser um excesso de calor, por exemplo, você colocar a mão no fogo ou colocar a mão no gelo, um excesso de frio, porque ambos geram queimaduras, certo? Pode ser um estímulo mecânico, que no caso um soco que vai causar essa detecção da dor, ou pode ser um estímulo químico, por exemplo, né? Eu trabalho em laboratório, a gente tem que cuidar para não derrubar ácido na pele, porque ácido, ele é um químico que vai ativar essas terminações nervosas livres, eu vou ter um dano ali tecidual, claro, depende de quão forte esse ácido é. Então essa terminação nervosa livre dos neurônios, ela vai estar presente na pele, inervando a nossa pele e detectando esses estímulos que são nocivos quando nós nos submetemos a ele sem querer. E ali, nas terminações nervosas livres, a gente vai ter o estímulo ativando essas terminações nervosas livres, e como a gente já viu em várias aulas, né, esses estímulos das terminações nervosas livres vão gerar um potencial de ação, ou seja, um impulso elétrico que é transmitido através ali daquele axônio de neurônio. E esse estímulo, então, vai ser transmitido ao longo desse axônio gigante, né? Sei lá, se a gente está pensando num estímulo doloroso no pé, aquele axônio vai ser gigantesco, porque ele vai até a sua medula espinal. Então, é um neurônio que é muito grande, ele é muito comprido. Apesar de ser fininho, ele é muito comprido. E aqui vocês podem ver que tem dois tipos de neurônio. Nós temos aqui um neurônio representado que não é mielinizado, ou seja, não tem aquela bainha de mielina, que é aquela capa de gordura que isola eletricamente o neurônio e acelera a condução do potencial de ação. E aqui a gente tem um neurônio que tem essa bainha de mielina. Então são esses gominhos aqui representados de amarelo, justamente porque eles são feitos de um tipo de lipídio. E aí, ambos os neurônios aqui representados, ambos conduzem dor. Só que a gente tem nomes diferentes para esses neurônios, né? Esses neurônios, como são um conjunto de axônios, a gente às vezes pode chamar eles de fibras, né? Fibras nervosas. Então a gente tem as fibras C e as fibras A delta. As fibras C, elas são não mielinizadas. E por não serem mielinizadas, elas conduzem o potencial de ação um pouco mais devagar. Mas um pouco mais devagar não quer dizer que é a 0 km por hora. Quer dizer que é tipo 2 metros por segundo, que é muito rápido, aproximadamente. Enquanto a fibra que é mielinizada, ela vai, obviamente, por isolar eletricamente esse neurônio, vai acelerar a condução do potencial de ação. Essas fibras A delta, por terem mielina, então elas conseguem ali, por volta ali de 30 metros por segundo de velocidade de condução de potencial de ação. Ambas as fibras, elas conduzem sinais de dor. Então, ambas as fibras são nociceptores, ou seja, neurônios que primariamente detectam um estímulo nocivo. A diferença é que, por exemplo, vamos supor que você bata o dedinho numa quina, né? Uma coisa que só de pensar a gente já sente dor, até fiz uma cara desagradável. Aquele estímulo, né, aquele ai que você sente logo que você bateu o dedinho do seu pé na quina da mesa, por exemplo, ele é conduzido por uma fibra rápida, que são as fibras A delta. E aquela dor que vem logo depois, que ela é mais tardia, mais latejante, que vai ficar ali às vezes por tempo, né, às vezes horas ali incomodando o teu pé, é conduzido pela fibra C. São fibras mais lentas porque elas não precisam ser rápidas. As que precisam ser rápidas são as A delta, que conduzem essa informação mais pá, de tipo, ai, putz, doeu, sabe? Aquela dor que é fisgada, sabe? Aquela dor que incomoda na hora. E aqui as fibras C conduzem aquela dor que é prolongada ali por mais tempo, tá? Então, na minha aula de psicologia eu nem comento isso porque, bom,
eles estão mais preocupados com dores emocionais, né? Mas saibam que existe esse tipo de diferenciação entre as fibras. E aqui eu fiz um recorte apenas de uma figura da Silverthorne, então ela tá meio picotada mesmo, de propósito, só para explicar como que esse sinal de dor chega no cérebro, né, de nocicepção. Então, novamente, o estímulo nocivo ele foi detectado aqui nas terminações nervosas livres, é conduzido através de um potencial de ação até a medula espinal. Então, aqui é um corte transversal da medula espinal. E aqui em azulzinho, embaixo, a gente tem um neurônio nociceptor, um neurônio conduzindo a informação de nocicepção. Esse neurônio aqui, notem que ele faz uma sinapse já com o segundo neurônio. Então, esse aqui vai ser o neurônio secundário dessa via, ou seja, o segundo que faz parte dessa via. E os sinais de dor, eles cruzam aqui na medula, então eles já vão para o lado contralateral. Então, se você sentir uma dor no lado direito, essa dor já vai ser conduzida para o lado esquerdo da sua medula espinal e vice-versa. E essa dor, ela vai subir, obviamente, né? Para a gente ter a percepção consciente da dor, ela precisa chegar no córtex. Então, ela atravessa aqui a medula e ela sobe, passando pelo bulbo, mas não faz nenhuma sinapse no bulbo. E lá no tálamo, ela faz a sua próxima sinapse, nos neurônios talâmicos, e a gente vai ter a condução finalmente para o córtex somatosensorial primário. Primário porque ele é o primeiro do córtex a receber essa informação de dor. Córtex somatosensorial, claro, a gente não está falando aqui de sensibilidade somática, mas é o mesmo córtex que recebe informação de tato. Inclusive, esse outro neurônio que está mostrando aqui é o neurônio do tato. Então, ambas as informações chegam no córtex somatosensorial primário, sempre contralateral. Então, novamente, se a dor é do lado esquerdo, você percebe isso conscientemente do lado direito do cérebro. Ok. E onde a dor é sentida e produzida? Então, eu acabei de falar que o córtex somatosensorial, ele tem sim um papel na detecção, né, na percepção dessa dor, na verdade, a detecção é periférica, né, mas a percepção, ela é central. E aqui tem vários componentes, né, que também a gente não vai esgotá-los, mas eu vou comentar aqui rapidamente sobre alguns componentes que participam do processamento encefálico da dor. E aqui, então, novamente, nós temos um corte sagital, né, do encéfalo. Então, como se cortasse, né, a cabeça pela metade e olhasse de uma visão lateral. E aqui a gente tem S1 marcado, que é justamente o córtex somatosensorial primário, né? S1 por isso, somatosensorial primário. Aqui a gente vai ter aquela primeira sinapse que a gente viu que chega de fato no córtex. E o córtex somatosensorial, ele vai estar relacionado com esse componente sensório discriminativo, ou seja, ele vai dizer como que é essa dor, se ela é latejante, se ela é em queimação, se ela é uma dor lancinante, enfim. E depois, o quanto que ela dói? Dói muito? Dói pouco? De 0 a 10, quanto que essa dor dói? E onde dói? É no braço? É na perna? É no cotovelo? Então, ele discrimina onde e como que é essa dor. Então, uma coisa mais, eu ia dizer racional, né? Mas não é essa palavra, mas mais sensorial mesmo, discriminatória. Enquanto que outras áreas, elas vão estar relacionadas com outros componentes. Então, aqui nós temos diversas estruturas que são relacionadas com o quão desagradável a dor é. E esse é o componente afetivo emocional, porque, novamente, a dor tem um componente emocional. E aí envolve a amígdala, núcleos da base, o lobo da ínsula, córtex cingulado anterior, em que a gente vai ter uma percepção afetivo emocional de como essa dor ela é percebida, né? O quão desagradável que ela é, o quanto que ela me faz mal essa dor. E aqui, especialmente no córtex pré-frontal, mas a partir da conexão com o córtex cingulado anterior, a gente vai começar a atribuir um significado para aquela dor. Por que que tá doendo? O que que isso significa para mim? Então, esse componente cognitivo avaliativo, ele vai estar relacionado com, principalmente ali, a função do córtex pré-frontal. Ok? Então, nós temos diferentes áreas que processam a dor, e aqui nós temos outras áreas que também estão relacionadas, e algumas delas eu vou comentar daqui a pouco. Então, isso acontece, e esse processamento ele é muito integrado e envolve diferentes áreas. Então, acho que isso é o mais importante de se lembrar. E aí nós temos a modulação da dor. A dor que dói, ela pode doer diferente, porque às vezes a dor pode ser a mesma,
né, o estímulo, aliás, o estímulo de dor pode ser o mesmo, mas para mim pode doer mais do que para o meu namorado. Ou para mim pode doer menos? O que que determina o quanto de dor a gente vai sentir? Bom, tem vários fatores envolvidos, também não vou esgotar esse assunto, mas tem alguns fatores que claramente interferem em como a dor pode doer. E alguns fatores são atencionais e emocionais. Mas antes disso, né, antes de chegar exatamente nisso, eu preciso introduzir um conceito que é a teoria do portão da dor. Então a dor, para ela chegar no cérebro, ela precisa passar pela medula espinal, né? Quando a gente fala de dor de membros periféricos. Então ela precisa passar pela medula espinal para chegar no processamento consciente da dor, né? Na percepção de fato da dor. Então aqui existe essa teoria que é a teoria do portão da dor. O que é portão? Portão é algo que abre e fecha e deixa algo passar. Então existe uma teoria, né? E já foi evidenciado isso por diferentes mecanismos, que esse portão de dor, ele pode estar fechado ou ele pode estar aberto. Se esse portão está aberto, a dor passa pela medula espinal e chega até o encéfalo, eu sinto dor. Se o portão está fechado, não tem como a dor passar pelo portão, porque o portão está fechado, tá? Então é basicamente isso, só que na forma de neurônios. Então a gente vai entender como que isso acontece neuronalmente. Então, respira fundo, que essa parte é um pouquinho confusa, mas presta atenção e qualquer coisa volta no vídeo para entender melhor. Então, aqui nós temos, por exemplo, uma dor lenta, né? Conduzidas, como que eu falei para vocês antes, pelas fibras C. Mas isso aqui também agora não importa muito. Mas essa dor, ela chega ali na medula espinal, certo? E essa dor, né, esse neurônio nociceptivo, ele vai fazer sinapses com diferentes neurônios. Ele faz sinapse com aquele neurônio que a gente acabou de ver, que é aquele neurônio secundário que vai cruzar a medula e vai subir para o encéfalo. Nesse caso, eu não estou com um estímulo nociceptivo proeminente, então não tem dor acontecendo necessariamente, tá? E aí, quando não tem um estímulo doloroso, eu tenho esse interneurônio, que é um interneurônio inibidor ou inibitório, que ele está ativo. Então, o papel dele aqui é inibir essa via. Se ele está constantemente inibindo essa via, nenhum sinal de dor vai chegar para o encéfalo, que é o que está mostrando nessa figura. No entanto, quando eu tenho um estímulo doloroso acontecendo, essa fibra, ela vai conduzir a dor lá para a medula espinal. Só que quando este neurônio está ativo, ele vai fazer duas coisas. Ele vai ativar esse próximo neurônio, conduzindo a informação de dor para o encéfalo, e ao mesmo tempo, ele vai inibir esse neurônio que é inibitório. Por que ele vai inibir o neurônio inibitório? Porque aquele neurônio estava inibindo essa via. Então, eu preciso desativar esse neurônio para que essa via consiga, de fato, conduzir essa informação lá para o encéfalo. Então, isso acontece, e aqui é como se eu abrisse o portão da dor, entendeu? Eu abri o portão da dor, inibindo esse neurônio inibitório, e a dor vai passar livremente para o encéfalo, eu vou ter a percepção consciente daquela dor, tá? Agora, vamos supor que eu esteja aqui, sentadinha, bonitinha, e eu bato com o meu cotovelo. Ai, inclusive eu bati. Eu bato com o meu cotovelo na cadeira. Quando eu bato com o meu cotovelo na cadeira, um estímulo de dor é conduzido. E qual que é um reflexo que a gente tem? É esfregar, né? Você faz assim, esfrega o cotovelo. E quando você esfrega o cotovelo, o que você está fazendo? Você está ativando vários neurônios, só que não de dor, de tato, que conduzem estímulos não nocivos. Então, quando eu faço isso, eu estou ativando neurônios que conduzem informações de tato para o meu encéfalo. E o que acontece? Esses neurônios de tato, que são ativados quando eu esfrego o lugar que está doendo, são fibras de um terceiro tipo, que são as fibras A-beta. E essas fibras, elas vão estimular aquele neurônio inibitório. Ou seja, essas fibras de tato vão fechar o portão da dor. Fechando o portão da dor, ou diminuindo, né, a fresta do portão da dor, essa dor ela vai chegar no encéfalo diminuída, atenuada, amenizada. Então, esfregar uma região dolorida é um dos jeitos de você dar uma fechadinha no portão da dor, diminuindo a sua percepção
no córtex somatosensorial de dor, ok? Então, esse conceito é muito importante e muito falado em aulas de dor de forma geral. Sendo assim, e não só por isso, o nosso encéfalo, ele pode modular como a dor é sentida. Então, se você está num contexto de guerra ou de um lugar estressante, que você não pode ter tempo de sentir dor, muitas vezes as pessoas não sentem dor. Perdem uma perna, um braço, só que precisam sobreviver para depois sentir dor. E a nossa biologia, ela foi adaptada, né, ao longo da evolução e foram selecionados mecanismos que diminuem, inibem a dor quando a gente está sob situações extremas, né, que a gente precisa sobreviver. Quando o foco é a sobrevivência, a dor, ela vai ser muito atenuada, ou até você não vai sentir dor. Vai perceber que doeu horas depois, quando você está num ambiente seguro. Por quê? Porque a prioridade é sempre a sobrevivência. Depois, se ficou sem um pedaço do dedo, se ficou sem um pedaço da perna, é outra história, né? Então, teu corpo, o foco do teu cérebro é sobrevivência. Em segundo lugar, o que fazer com a dor? E aí, nesse segundo momento, aí que você vai sentir dor, vai cuidar do seu ferimento e etc. Ou mesmo, né, não indo para um exemplo tão extremo, mas sei lá, quando uma criança vai tomar vacina, tira sangue, né? Eu lembro que eu ia coletar sangue, olha lá a formiguinha, né? Olha lá o vidro do tio. Né? Por quê? Porque a criança tem que estar distraída. Se você não presta atenção no estímulo doloroso, provavelmente a dor vai doer menos. Então são estratégias que são usadas, né, na rotina e que diminuem sim a nossa percepção de dor. Isso acontece. E por quê? Porque a gente tem um sistema, né, que é muito complexo. Eu vou pincelar aqui, depois vou mostrar outras figuras do encéfalo para a gente entender um pouco melhor. Nós temos um sistema chamado de regulação descendente da dor. Por que descendente? Porque é um sistema que vai de cima para baixo, então ele desce, né, descendente. E é um sistema de analgesia endógeno. O que quer dizer um sistema de analgesia endógeno? Quer dizer que nós produzimos analgésicos. O que é um analgésico? Um composto que diminui a percepção de dor. Então, nós, endogenamente, ou seja, dentro da gente, nós produzimos analgésicos que diminuem a nossa percepção de dor. E esses analgésicos, eles são chamados, de forma geral, de opioides endógenos. São os mais, né, os falados, né? Os opioides endógenos. Por que opioides? Porque eles têm uma estrutura muito semelhante com os derivados do ópio, né? Morfina, enfim, esses fármacos que são usados na clínica como analgésicos. Então, é por isso que eles são chamados de opioides. E endógenos, então, porque a gente produz. Dentro dos opioides, a gente tem as endorfinas, as encefalinas, as dinorfinas, mas as endorfinas são as mais comentadas, né? Ai, X coisa produz endorfina, né? Quem nunca ouviu isso? Ai, correr produz endorfina, né? São opioides endógenos, são analgésicos que nosso corpo produz. E quando a gente está sobre um estímulo, né, sobre um ambiente estressor, como no caso aqui de uma guerra, por exemplo, que eu dei aqui de exemplo, né? A gente tem a ativação de uma substância que está ao redor do aqueduto do mesencéfalo, que é a PAG, que é a substância cinzenta periaquedutal, né? Então, uma substância cinzenta, ou seja, um aglomerado de corpos celulares de neurônios que está ao redor do aqueduto do mesencéfalo. E com a ativação da PAG, a gente tem uma via descendente, ou seja, que vai descer através do tronco encefálico, chegando ali na medula espinal, aqui fazendo uma sinapse lá no bulbo. Mas o que importa é que lá no corno dorsal da medula, que é onde a dor está passando, vocês lembram que a dor passa por lá? Né? A gente viu isso aqui em outras figuras, né? Quando a dor ela vai passar por lá, os neurônios descendentes, eles vão produzir opioides endógenos e eles vão impedir que a dor passe pelo portão. Então, vão fechar esse portão da dor por uma via descendente, por isso que a gente fala que vem de cima para baixo. E várias coisas podem ativar a PAG, inclusive modulação atencional, emocional, novamente, aquele ambiente estressor que a gente tinha dito. Então, tudo isso pode modular como que vai ocorrer essa regulação da dor, tá? E aí, as emoções e a atenção, elas têm um papel importantíssimo em como a gente percebe essa dor, tá? Então, aqui, essa figura desse artigo aqui, então deixei
se alguém quiser ler um artigo que fala, revisa, né, como que componentes cognitivos e emocionais podem alterar e controlar a percepção de dor e a dor crônica, né, e a sua disrupção na dor crônica. E aqui em verde, né, a gente tem circuitos que estão relacionados com a modulação emocional da dor, então como a emoção ela vai afetar a minha percepção consciente da dor. E aqui como que a atenção ela também pode modular essa dor. Então, notem que ambas as vias, tanto a que está em verdinho quanto a que está em azul, aqui, lobo parietal superior, ambas desembocam na PAG, que é justamente aquela região que, quando ativada, estimula essa via descendente da dor, né, de regulação da dor e de produção ali de opioides endógenos. Então, tanto o circuito emocional quanto atencional são capazes de modular a dor. Como? Aqui nós temos dois gráficos que mostram no eixo X aqui a intensidade da dor e o quão desagradável ela é, o quão sofrida essa dor é, tá? Então, em ambos os gráficos nós temos intensidade e sofrimento, né? Incômodo com a dor. Só que aqui a gente tem uma modulação atencional e aqui uma modulação emocional. Então, vamos olhar aqui para esse primeiro gráfico. Aqui no eixo Y, a gente tem o score de dor, uma dor doendo ali de 0 a 10. Quanto à intensidade, dói muito ou dói pouco, e depois o quão desagradável ela é. Então, se você tiver um indivíduo que está prestando atenção na dor, esse indivíduo ele vai relatar significativamente um aumento da intensidade da dor. Por quê? Porque ele está prestando atenção na dor. Enquanto que o indivíduo distraído da dor, ele vai apresentar uma diminuição significativa em comparação ao grupo atento. Por quê? Porque ele não está prestando atenção na dor. No entanto, quando você olha para o componente desagradável da dor, para os dois grupos é igual. Então, prestando ou não prestando atenção na dor, ela continua sendo igualmente desagradável, tá? Enquanto que a intensidade muda. E aqui nesse outro gráfico, então a mesma coisa, o score de dor, só que aqui pela modulação emocional. Se você tá num humor mais positivo, um afeto positivo, ou num humor mais. Desculpa, falei o contrário. Num humor mais negativo, aqui em verde, e num humor mais positivo, em roxo. Aqui a gente pode notar que, independentemente do humor da pessoa, a intensidade percebida da dor ela vai ser idêntica. Só que a desagradabilidade, né, o incômodo da dor, vai ser significativamente menor para aqueles indivíduos que estão com um humor mais positivo. Então, você perceber a dor num contexto em que você já está nervoso, ansioso e estressado é pior, é mais desagradável do que quando você está feliz, está de bom humor, tá? Então, é isso que está dizendo esses dois gráficos. Quer dizer que a atenção modula a intensidade, ou seja, o quanto que aquela dor dói, enquanto que a emoção, ela altera a nossa percepção de desagrado, né? De incômodo com aquela dor. Estar de bom humor é protetivo em relação ao incômodo. Você vai se sentir menos incomodado com a dor. E a gente tem uma classificação da dor de forma temporal. Eu não vou esgotar também esse tema, tá? Eu só vou comentar sobre dor aguda e crônica, mas só pra gente entender e discutir um pouquinho isso. A dor aguda é aquela dor que ela dura menos de 3 meses e ela tem um caráter protetivo para preservar o local e para regenerar. Então, por exemplo, você quebrou um braço. Se você quebrou um braço, você vai sentir dor. Você vai, sei lá, engessar, usar uma faixa, enfim, e você vai sentir dor naquele membro. Por quê? Porque você precisa cuidar dele, né? Você não pode mexer, então você vai proteger aquela região, vai preservar o local para que ele possa se regenerar, o seu osso possa ali, enfim, se unir novamente e ficar tudo bem, né? E a dor crônica, não. A dor crônica, ela é uma dor persistente que recorre. Não quer dizer que continuamente você sente ela, mas ela dura recorrentemente mais de 3 meses, tá? Isso já é classificado como dor crônica. E é um mecanismo neural que deu errado. Por quê? Muitas vezes o estímulo que gerou a dor não tá mais ali e a pessoa continua sentindo. Por quê? Porque o cérebro dela é plástico, o sistema nervoso de forma geral é plástico e vai acontecer alterações nesse cérebro, nesse sistema nervoso de forma geral, que vão levar esse indivíduo a apresentar uma percepção de dor
persistente, recorrente, tá? E aqui eu tenho só um resumo, assim, realmente, só para ficarem cientes dessas informações, né? Então, a dor crônica, ela gera inúmeras alterações no encéfalo, de forma geral, né? Aqui eu coloquei cérebro, mas não é só no cérebro, eu posso ter alterações em outros níveis, tá? Em nível de medula espinal, por exemplo. Mas aqui eu gostaria de salientar, né? Eu tenho uma diminuição nas conexões sinápticas do córtex cingulado, o pré-frontal e a ínsula. E essa integração aqui, lembra, eu tenho uma transição do componente afetivo para o componente cognitivo da dor. Então, se eu diminuo essas conexões aqui, eu passo a atribuir significados diferentes para aquela dor. Eu passo a não ser eficiente em dar uma controlada, né, no sentido emocional daquela dor. Porque lembra, o córtex pré-frontal ele vai atribuir significado para a dor, tá? Então eu vou ter diminuições dessas conexões aqui. Além disso, uma redução da atividade da PAG. Se a PAG diminui a atividade, consequentemente eu vou ter uma redução da analgesia. Lembra que a gente tem aquele sistema endógeno de analgesia. Então, aquele sistema ele vai estar deficitário. Então, aquela dor vai ser sentida de forma mais sensível naquele indivíduo. E, além disso, ocorre um aumento das conexões sinápticas nos nociceptores, que são os neurônios que detectam os estímulos de dor. Vou ter alterações plásticas nessas conexões sinápticas. E elas vão se fortalecer. Então, aqueles neurônios, às vezes, um estímulo que antigamente não era nocivo, passa a ser nocivo. Às vezes, só encostar na pele da pessoa, dependendo do que tipo de dor crônica ela tem, já é um estímulo suficiente para gerar uma comunicação de dor, sendo que esse estímulo aqui, ele não era para ser doloroso. Por quê? Porque eu fortaleci as conexões de dor. E não era para acontecer isso, ok? Então, nós temos esses componentes que integrados fazem o indivíduo sentir, consequentemente, mais dor. E aqui, como eu dou aula para o curso de psicologia, vale a pena ressaltar que de 30 a 60% dos indivíduos com dor crônica apresentam depressão e vice-versa. Então, é muito comum uma coisa ser comorbidade da outra. Então, um indivíduo deprimido que apresenta dor crônica ou um indivíduo com dor crônica que se torna deprimido. Então, a dor crônica, ela aumenta a chance de ter depressão e ter depressão também aumenta a chance de ter dor crônica. Porque dor é desagradável. Então, você começar a ficar com humor mais negativo a longo prazo é algo que é importante e que precisa ser levado em consideração quando eu estou falando de dor em relação à depressão. E a depressão também diminui a eficácia analgésica de técnicas usadas para tratar dor crônica. Por quê? Porque a depressão também altera o cérebro por meio de neuroplasticidade. Só que eu posso ter perda de neurônios, alterações nas conexões sinápticas, e isso pode diminuir a eficácia que uma analgesia usada para dor crônica teria. Então é muito importante que haja um tratamento não só voltado para a dor ou para a depressão, mas para ambos, porque um vai melhorar o outro, porque eles estão diretamente interligados, ok? E além disso, indivíduos que dormem menos, que têm uma pior qualidade do sono, ou seja, latência do sono, demora muito tempo para dormir, despertares noturnos, né, acorda várias vezes durante a noite e dorme menos do que deveria, tem mais chance de apresentar dor crônica. Porque o sono, ele é protetivo, cognitivamente, emocionalmente. Se eu durmo menos, as minhas emoções vão estar afetadas. Eu vou ficar com um humor mais ansioso, um humor mais irritado, mais agressivo. Então, dormir é essencial para também proteger a gente da dor crônica, né? Sono, dormir é tudo na vida. E aí, como que eu trato a dor, né? Existem diferentes formas de tratar a dor e, obviamente, eu não sou especialista nisso. Outros profissionais, com certeza, de forma integrada, poderiam falar bem melhor sobre isso. Mas, de forma geral, né, a dor, além de fármacos usados para dor, a dor ela pode ser modulada pelo exercício físico e pela psicoeducação. Então, quando eu falo de dor crônica, esses dois componentes, psicoeducação e exercício físico, vão ter um papel imprescindível no tratamento da dor. Por quê? Porque a psicoeducação,
ela vai gerar novas conexões sinápticas, um aprendizado novo, um autoconhecimento, e eu passo a dar um novo significado para a dor. Eu passo a entender a minha dor. E isso tem o potencial de diminuir essa dor percebida pelo indivíduo. Justamente por quê? Porque os componentes emocionais afetam a modulação da dor, né? E além disso, o exercício físico. Antigamente tinha muito a ideia de que, nossa, se você tá com dor, não vai se mexer, né? Não se mexe, vamos ficar isolado, imobilizado. Claro, para algumas coisas você precisa de imobilização de fato, mas para outras muitas coisas, se exercitar parece ser muito melhor do que ficar parado, porque você precisa fortalecer aquela região. E o exercício físico, né, além de produzir fatores neurotróficos que estimulam a neuroplasticidade, ele também vai ter um potencial de produção de endorfinas, né, que são os opioides endógenos, aqueles analgésicos naturais que nós mesmos produzimos. Então, o exercício físico vai ter um papel essencial também na modulação dessa dor. Muito obrigada, gente. Era isso, um panorama geral sobre dor. Nada muito aprofundado e específico, mas talvez o suficiente para você entender as suas dores e das pessoas com as quais você convive. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Um beijo